Eu prometi, né, aqui hoje, gente, trocar uma ideia com vocês de RPG, tá? O Otávio meio que me desafiou a falar de DevRel, mas eu achei que tava meio chato esse negócio de relacionamento com desenvolvedor e eu queria falar mesmo era de RPG, então eu vou contar para vocês de guildas, de classe, de quests, que eu acho mais divertido, tá? Só usei o nome de DevRel mesmo para ficar divertidinho. E lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Então, meu povo, esperem ou o Otávio vá me interrompendo. Vamos lá, né? Me apresentar. Eu sou a Carol Vilas Boas, tá? Eu sou escritora, escrevi alguns livros para o pessoal de jornada colaborativa, tá? Foram ao todo de 5 livros que eu participei e 2 que eu fui autora de capa, ou de liderança ágil e o de qualidade ágil, fui eu tive ali na concepção toda. Eu sou palestrante, vejam cá, estou eu fazendo isto, que é uma coisa que eu amo muito, muito mesmo, né? Inclusive, hoje eu já rodei o TDC inteiro em várias salas palestrando. Eu sou community sponsorship no Ladies, para poucas pessoas, né, que conhecem o sponsor leadership, é o que cuida de parcerias dentro de uma comunidade, aquela pessoa responsável por cuidar de parcerias, seja com eventos, seja com outras comunidades, seja com empresas. Hoje, lá dentro do Ladies, eu sou responsável por fazer isso, a gente é bem separadinha. A Mariana Elisa, ela cuida de todas as redes sociais, de todo o engajamento. A Nath Cabral cuida de toda a parte técnica. Eu sou mãe de Serginho. Quem esteve aqui na sala mais cedo viu que ele invadiu o nosso painel com talent, ele conversou, ele brincou, ele se divertiu. Eu sou, né, Developer Relations Lead aqui na ZUP. Estou com o time de Advocate, fazendo bastante barulho. E aí, gente, eu disse que hoje em dia eu faço terapia, né? Que eu já estou medicada, que já tá tudo certo. E na terapia, a minha terapeuta, ela falou, você precisa ver um hobby. Eu falei, eu escrevo, eu gosto de escrever. Ela falou, não é um hobby. Você faz isso no seu dia a dia para entregar, tá? Eu falei, mas eu palestro também. Não, você também faz isso como um foco de trabalho. Eu cuido de comunidade. Não, isso também faz parte, né, das atividades do seu trabalho. E aí eu lembrei, eu tenho 7 gatos, 5 gatos pretos que eu peguei de rua, porque eles estavam em situação, né, da galera tentando bater neles, um deles, inclusive, muito machucado. Então, eu já cheguei a ter 14 gatos que eu adotei da rua até achar lar temporário, tudo. Nisso vão muitos meses. Cheguei a ficar com 14 gatos por 3 meses, até conseguir desmamar e doar todos. Então, né, lembrando o bom Simpsons, eu sou a louca dos gatos. Se você, né, antes eu arremessava sapato, hoje eu arremesso gatos, tá? Aqui estão as minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu LinkedIn. Pode adicionar lá, vamos conversar, vamos trocar um pouquinho, tá? Mas o que de verdade é DevRel, gente? Eu gosto de falar, de usar essa frase, que ela não é minha, mas eu já me apropriei, ela vira do meu dia a dia, que, né, DevRel é a área que representa a comunidade dentro da empresa e representa a empresa dentro da comunidade. E ela mantém, né, os interesses dos dois o tempo todo. Mas quem que trouxe essa frase? Quem que foi essa referência, né? Foi a Mary, né? Que não é a nossa Mari. Hoje ela é diretora de Developer Relation da Camunda. Ela escreveu um dos livros que para mim é a Bíblia de Developer Relation, eu já li, tá? E que o prefácio foi escrito por outra, né, pessoa maravilhosa, que é o John Bacon. Então, eu gosto muito, muito do que ela fala e de como ela se posiciona em cima do que é, tá? Toda a parte de DevRel. E aí, seguindo um pouco na nossa aventura aqui, eu preciso dividir com vocês o porquê DevRel é importante, né? Aí eu vou te falar que é o relacionamento com o desenvolvedor. Por que o desenvolvedor ele é tão importante hoje em dia, meu povo? Né? Todo mundo agora resolveu olhar para Dev. E eu vou trazer 3 pontos. Um, né, é o B2B, o business to business.
Porque cada vez mais as empresas elas estão se tornando produtoras de software ou de serviço, seja interno ou externamente. Vamos olhar lá? A Amazon. A Amazon começou o e-commerce, isso e aquilo, todo aquele mundo. E aí ela foi fazendo com uma primazia, com uma entrega tão grande que ela trouxe uma área totalmente de tecnologia, fez a AWS, a parte ali com tudo de cloud, entendendo todo esse universo. Ela criou tecnologia para quem consome tecnologia. Por isso, hoje, cada vez mais, nós criamos tecnologia para facilitar a vida dos desenvolvedores. E é muito importante nos relacionarmos com eles. É muito importante a gente dividir cada um dos pontos com os desenvolvedores. E nisso, eu quero trazer aqui um segundo pontinho, tá? Que é o quê? A influência. Gente, lá no passado, a gente achava que quem decidia a tecnologia que a gente usar, quem decidia o que a gente ia fazer, como a gente ia fazer, o que impactar, eram diretores, eram CEOs, eram CTOs, eram até gerentes. Dividir uma coisa aqui com vocês, assim, bem legal, é o dev. Falei que o dia que o dev perceber que é ele que manda em tudo, que é ele que controla tudo, que é ele que opina e que fala, a gente, ganha o mundo, né? Então, vamos lá. Por que eu falo isso? Lá na minha época de QA, né? Olha a pessoa rodando o mundo. Já foi Scrum Master, já foi QA. Lá na minha época de QA, gente, quando a gente não queria automatizar usando uma linguagem, no caso, eu não quero usar Java, eu quero usar Ruby, ou eu quero usar Python, ou eu quero isso, eu quero aquilo, o que a gente fazia? Umas 4, 5 POCs para provar que a linguagem que a gente preferia era melhor. A gente provava, a gente dava argumentos para mostrar que aquilo é melhor. Então, o dev, ele vai para eventos como o TDC, para meetups, ele lê um artigo, ele acompanha, ele ouve, ele enxerga o mundo e ele traz isso para dentro da empresa dele, sabendo que ele pode influenciar, sabendo que ele pode trazer um novo banco de dados, sabendo que ele pode trazer uma nova experiência para o time, um novo ponto para agregar para esse time. Então, também é essa influência, é esse poder decisório que está em volta de tudo isso. E aí, a abrangência, né, gente? Por que a dev é importante? A gente falou aqui de dev, né? Mas a gente só fala com dev? Não. Eu falo com DevOps, eu falo com Data Science, eu falo com QA, eu falo com PM, eu falo com agilista, eu falo com todo mundo. A área de tecnologia ela é muito grande. E quando eu falo de dev, eu estou falando de todo o ecossistema que está ali criando software. O Data Science, ele é um dev. O DevOps, ele é um dev. O sysadmin, ele é um dev porque ele está criando tecnologia. Então, ele está desenvolvendo uma tecnologia e eu preciso me comunicar com ele, e eu preciso dividir com ele, e eu preciso que ele entenda sobre os produtos de tecnologia. Carlota está querendo conversar com vocês também, tá, gente? Ela sente muito solitária quando eu estou palestrando, então ela resolve conversar e dividir um pouquinho aqui com vocês. Então, né, voltando aqui, o nosso dev é todo mundo. E a gente precisa conversar, a gente precisa estar ali, a gente precisa saber falar a língua de cada um deles e impactar a vida e o dia a dia de cada um deles. Eu não resisti não olhar vocês, então eu abri o chat aqui no outro, né? No outro computador, gente. E aí eu vou ir aqui para o segundo ponto, a aliança de dois clãs, porque afinal de contas a gente tem que trazer, tem que dividir um pouco sobre RPG. Então, quem são os dois clãs que resultaram num clã, né? Num terceiro clã que é DevHel? Marketing e tecnologia, gente. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para marketing de produto, a gente está falando num funil, a gente está falando numa estratégia, a gente está olhando para o mundo, a gente está olhando
para uma forma de nos relacionarmos. E eu vou trazer aqui mais para frente, nos pontos, na nossa conversa, o como a gente se relaciona com o desenvolvedor, o como é diferente a divisão desses pontos, a divisão de todo esse mundo. E aí, quando a gente olha para a tecnologia tem a própria língua, ela tem a própria vida, ela tem o próprio sentimento, ela pensa de um jeito diferente, ela vive de uma outra forma. E aí, quando esses dois clãs se uniram, quem que nasceu? Esse filhotinho aqui, meio louco, meio, sabe, diferentão, que é o DevRel, que é a área de relacionamento com o desenvolvedor. Ela consegue entender os dois mundos, ela consegue conversar com os dois mundos sem estar preocupada com tanto problema. Ela transita onde for. E aí, né, entrando aqui em toda a nossa área, a nossa árvore de skills do RPG e de tudo que a gente tem trazido, os meios de atuação, gente. Como que a gente atua no dia a dia? A gente atua através de 3 fatores. Gente, eu amo quando a gente fala. São 3 pontos de porquê o desenvolvedor, são 3 fatores, eu amo a regra dos 3. 3 fatores que a pessoa de DevRel, que a área de DevRel atua. Uma é o valor, a outra é como nós fazemos o todo, e a outra são as skills que a gente desenvolve. Então, vamos lá? Primeiro deles é o valor. A gente tem que criar um awareness, a gente tem que criar todo um conhecimento e comunicar, falar, ser transparente no dia a dia que a gente faz, nos tornarmos parte de alguma coisa para o público conhecer, para ele entender. Então, quando eu estou aqui palestrando para vocês, quando eu estou aqui dividindo o meu conhecimento, quando eu estou no Meetup, quando eu estou escrevendo um artigo, quando eu estou fazendo uma postagem no meu Twitter, no meu LinkedIn, no meu Instagram, eu estou tornando a pessoa que eu sou conhecida, com isso eu trago para a Zup, com isso eu trago para os produtos que a Zup cria, para todo o ecossistema da Zup. É assim que a gente traz este conhecimento, esse awareness, a gente toca essas pessoas. E aí a gente cai no segundo ponto aqui do valor, qual é? O engajamento. O que adianta eu tocar essa pessoa, eu ir lá e falar com ela, eu ir lá e colocar um ponto e eu não engajar ela, eu não responder, eu não me comunicar. Hoje em dia, o John Bacon, ele até cita isso, que a televisão está morrendo por quê, gente? Porque é uma via de mão única, a gente não tem essa troca, a gente não fala com os dois. Então, a gente tem o YouTube eu falo, a pessoa me responde, eu engajo com ela, eu troco, eu participo. Na área, né, quando a gente fala de Developer Relation, não é ir lá e fazer uma postagem e deixar e não interagir, não é criar um artigo e não responder as dúvidas, não é falar, não, a gente precisa ter esse engajamento, esse relacionamento, né? Afinal de contas, é relacionamento. A gente tem que se relacionar, a gente tem que entender, a gente tem que sentir, a gente tem que acompanhar. E eu vou passar aqui outros pontos que vocês vão entender o porquê esse engajamento é fundamental, aonde nós chegamos com esse engajamento e aonde a gente fecha os nossos pontos, tá? E aí a gente vai para como a gente faz isso. A gente evangeliza. Eu brinco que para eu falar de um produto, para eu falar de alguma coisa, eu tenho que amar aquilo. E aí eu tenho que entender muito. E aí eu tenho que olhar cada um dos pontos, eu tenho que aprimorar cada uma daquelas partes, porque lembra lá, eu engajei a pessoa, é tudo um caminho. Se o Gilmar estiver vendo, ele vai estar falando, nossa, é verdade, ela pegou tudo que a gente conversa e ela está levando aí, porque é um caminho, eu engajei, aí agora eu tenho que evangelizar, eu tenho que dividir, eu tenho que mostrar, eu tenho que dar conteúdo para todos os detalhes. E aí, né, venho criar conteúdo como? Nossa, eu preciso criar um post, eu preciso criar um hackathon, eu preciso criar um live code, eu preciso mostrar como o meu produto é. Porque só assim, quando eu mostro, quando eu divido, quando eu impacto a vida das pessoas através do meu conteúdo, através do conhecimento que eu tenho para dar para ela, que é o meu produto,
ela se torna esse lead, ela vem para o nosso dia a dia, ela começa a consumir. Então, até aqui, olha só como é um caminho muito interessante, gente. Eu vim aqui, ela tomou conhecimento da minha pessoa, depois da minha empresa, depois dos meus produtos, e aí eu engajei ela com toda os pontos que a gente trabalha, que a gente faz, como a gente faz bem isso. E aí eu evangelizo ela ali nos nossos produtos, através, hoje a gente faz isso aqui na ZUP, dos nossos office hours, a gente faz através do ZUP Open Talks, eu estou evangelizando ela desde que seja não só no meu produto, mas nas tecnologias orbitantes em cima dele, em volta dele. E aí eu crio conteúdo específico e a gente troca esse conteúdo e eu incentivo as pessoas a criarem conteúdo também. E ela se torna um lead. E esse lead não é aquele lead que a gente está pensando em mandar uma... Hoje a Siri, ela tá louca para falar comigo. Então, não é um lead que eu estou pensando em só mandar, em só entregar alguma coisa ou fazer uma venda. Não, não tem venda, não tem esse ponto. É para conscientizar, é aquele lead que a gente troca, que é uma via de mão dupla. Por quê? Porque com isso eu fortaleço a minha marca. E a gente fala que a área de DevRel, né, ela resguarda toda a marca da empresa. Ah, mas é o tom de voz, é isso? Não, é o que a gente vive, é a cultura que a empresa vive. Hoje a gente estava aqui um pouquinho antes dessa palestra, um pouquinho antes de eu entrar, e a gente estava brincando, a gente estava falando, e a gente falou do dia a dia, e a gente trouxe vários pontos. Isso é um pouco da cultura da ZUP. Mais cedo a gente falou, olha, pessoal, vocês estão vindo aqui, vocês estão se expondo, é isso mesmo. Venha ver, né? A gente está falando sempre de se expor na cultura da ZUP, de se colocar. Isso é cultura. A gente faz essa marca, a gente mostra a marca através do nosso dia a dia, nesses eventos, nessas palestras, em tudo que a gente vem tocando as pessoas. E a gente cria parceiros, tá? TDC é um parceiro nosso, a gente tem parceria com comunidade, a gente teve lá no Java, Bahia, falando, a gente vai estar em setembro também com outras universidades e outras comunidades falando também, gente. Então, é muito deste mundo de, né, fechar parcerias e trocar. Por quê? Porque nós queremos o feedback. Lembra lá, de novo, olha o nosso caminho. Eu mostrei a minha marca, eu mostrei porque você pode confiar em mim, eu mostrei meu tom de voz, você se tornou um parceiro, você está aqui comigo, você gostou daquilo que a gente faz sentido para você. E aí, o que eu espero de verdade de você? O que eu quero que você me dê de volta? O que eu quero de retorno para o meu dia a dia? Eu quero teu feedback. Porque, no nosso caso dos projetos open source, eu quero saber se você está usando, o que você achou, como você achou. E tá, a área de DevRel, ela tem que saber muito, mas muito como colher esse feedback. Por quê? Porque nem sempre este feedback, gente, ele vai vir da melhor forma. Se eu tive uma experiência ruim, eu vou falar que aquele produto não presta, que isso. E aí a pessoa, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender, a gente tem que internalizar isso e filtrando o que o nosso, né, público está falando, qual é o feedback, o que ele quer falar de novo. E aí, através desse feedback, fazer melhorias no nosso produto, criar um conteúdo, porque pode ser simplesmente um conteúdo que não estava autoexplicativo, que a gente precisava fazer mais uma discussão num fórum, levar mais um ponto, trabalhar mais uma coisa, a documentação que precisava ser melhorada, estava tudo interessante, mas faltavam esses pontos. Então, entendam, quando a gente fala de criar conteúdo, adoquem um conteúdo que a gente cria, dúvidas em fórum, é um conteúdo que a gente cria, tudo isso faz parte. E a gente vai ver mais para frente as posições, os pontos, e assim, nem todo mundo que trabalha com DevRel faz todas essas partes. Nem todo mundo é bom em fazer tudo. Tem pessoas que preferem fazer palestras, preferem dividir conteúdo falado. Tem pessoas que preferem dividir com tudo escrito. Tem pessoas que preferem dividir live codings, tem pessoas que preferem dividir ali num workshop ensinando. E tudo isso a gente encaixa dentro desse mundo de DevRel, nas pessoas que nós temos, nas classes e nas guildas que nós temos. E isso tudo para chegar às duas últimas partes de como fazer esse mundo. O onboarding. Gente, olha, isso me dói muito.
Pensa, eu fui lá, eu criei um produto que resolve toda, mas toda a dor. Porém, a minha experiência de usuário, meu início, o meu utilizar, ele é traumático. Você acha que eu vou usar? Você acha que eu vou recomendar? A gente está falando que é relacionamento, que é uma via de mão dupla. Eu não vou passar isso para os meus amigos, eu não vou discutir no mundo. Olha só, peraí que eu estou olhando aqui que a gente tem uma pergunta. Qual a diferença entre DevRel e DevAdvocate? Já vou falar isso mais para frente, tá, Carol? Mas existe uma boa diferença. E que, na verdade, não é uma diferença tão grande assim, mas a gente já chega lá. Aqui no onboarding, a gente olha para esse ponto de todo o mapeamento e como você trabalha, o como você traz a comunidade, o como você engaja e faz ela tá produzindo e recomendando a sua solução, o seu produto. E aí, isso torna o quê? Isso cria o quê? Isso cria uma comunidade em volta. Aí a gente tem uma comunidade orbitando e essa comunidade ela é viva. Ela não precisa que alguém da área de DevRel atue nela. Ela não precisa, porque a própria comunidade se retroalimenta. A gente tem aí Java, ele começou, ele foi crescendo, hoje a gente tem várias comunidades que retroalimentam, a gente olha a qualidade, a gente vai vendo ferramentas, softwares, a gente vai também estar ali retroalimentando. Os agilistas, a galera do Kanban, cara, eles se retroalimentam, eles já são organismos vivos e eles estão lá e o pessoal vai colocando práticas novas, vai colocando jeitos de fazer. Então, até aqui, a gente viu qual é o valor, tá, que Developer Relation gera, a área de Developer Relation gera, como que a gente faz, né? Quais são os 8 pontos de fazer que você precisa para fazer Developer Relations e, tá, aqui o outro ponto, que são as skills que o time de DevRel precisa ter. Então, vamos lá. Ele precisa viver a cultura. Então, eu não posso ser nas redes sociais, nas palestras, nos eventos, aquela pessoa, tá? Que fala para vocês, nossa, gente, eu sou assim, e aqui, dentro do dia a dia, e ali quando eu vou trabalhar, eu ser dura. Eu falo, não é assim, não pode. Eu tenho que viver essa cultura de colaboração, eu tenho que trazer isso no meu dia a dia. E, pessoal, não é falando da Carol, mas é trazendo a minha experiência, a quantidade de pessoas que eu falo, a quantidade de pessoas que eu impacto, a quantidade de pessoas que eu troco por dia, por semana, por mês. Isso é viver a cultura da colaboração de DevRel, é você fazer isso. E é ser técnico, tá, gente? Você precisa ser técnico, você não precisa ser o desenvolvedor mais baixo nível que vai lá escovar bit, não, mas você precisa utilizar as ferramentas da qual você está falando, os produtos de qual você está trabalhando, você precisa colocar os pontos, você precisa saber utilizar, tirar uma dúvida da comunidade, preparar, organizar todo o seu ambiente. Então, você também tem que ser muito técnico, você tem que entender de como você cria todo esse mundo. Você precisa criar um bom storytelling. Você tem que envolver tudo aquilo que você vai falar, seja desde lançar a jornada open source, como a gente fez, que a gente amarrou, que a gente tornou, que tudo faz sentido, encaixa. Você tem que ter esse storytelling vívido em você, seja numa palestra, seja num texto. Você não pode perder a coesão, então você tem que ter isso muito bem escrito, seja na sua resposta, tá? Numa dúvida no fórum, você precisa também estar ali fazendo isso. E, gente, muitas vezes, como eu falei, nem todos têm todas essas características. E você pode ser como o Lucas que estava aqui. Ele é um comunicador nato. Esse menino já nasceu com essa veia, né? Então, o novinho já fala também. Então, você tem que ser um comunicador. Mas qual é a sua arte de comunicar? Eu só me comunico, eu prefiro me comunicar pela escrita. Eu prefiro me comunicar falando, trocando, dividindo. São jeitos, são formas que a gente traz para o nosso dia a dia. Então, vai de cada um, vai do jeito, e aí a gente explora mais. E, né, no meu caso, que sou líder dos meninos,
eu exploro um ponto a mais. O Lucas fala muito bem, então ele vai escrever melhor ainda. Agora ele vai começar a escrever. O Danilo, ele escreve muito bem, agora ele vai palestrar mais. Então, você vai incentivando para desenvolver todas as skills das pessoas do time de DevRel, tá? A gente é um solucionador de problemas, gente. Eu acho que essa é a nossa maior característica, de verdade. Por quê? Porque nós temos que entender todo dia quais são os problemas que temos, como que a gente pode olhar, o que a gente pode fazer e como a gente pode resolver este problema. Como a gente pode impactar. Olha, o Horus, que é a nossa ferramenta de segurança, eu posso usar ele desse jeito, mas se eu fizer ele usar aqui com um GitHub Action, eu posso ter um funcionamento melhor, eu soluciono aquele outro problema. Então, você tem que estar sempre pensando nos problemas que a comunidade te trouxe, nos problemas que você ouviu e pensando em como solucionar eles no seu dia a dia. E aí, eu vou chegar nas subclasses que a Carol me perguntou. E quais são elas, gente? Nesta, guilda nova, que é DevRel, a gente tem a Community Manager Tech, que eu vou explicar mais para frente. Ela é diferente daquela pessoa que a gente está acostumado como um Community Manager, ela tem algumas outras visões e outras atribuições. Nós temos o Developer Advocate e nós temos o Application Engineer. Carol, agora respondendo um pouquinho da sua dúvida. Varia muito, tá? De empresas para empresas, de lugar para lugar, mas eu vou te trazer o nosso mundo hoje na Zup. Para nós, Developer Relation é a área, tá? É a área de relacionamento com o desenvolvedor, é a área que você se relaciona. A pessoa que faz este relacionamento é o Developer Advocate. Ele que faz toda essa parte, ele que trabalha, ele que vai ter aquelas skills, é o Application Engineer que vai ter aquelas skills, é a Tech Community Manager que vai ter aquelas skills. Então, é todo esse time que tem aquelas skills e que entrega. Então, para nós, a área é DevRel e os papéis são esses. Gente, eu vi aqui que tem mensagem, né? Aí, tem fortes referências nesse slide para quem é do RPG e conhece, pode até saber as referências que eu peguei para montar. E como no Pokémon a gente fez alusão, essas imagens também têm alusão nas personalidades de cada uma dessas figuras. E vamos lá contar. Primeiro, Tech Community Manager. Normalmente, tá, é uma pessoa desenvolvedora que ela estudou muito sobre marketing digital, ela entendeu muito, a gente está muito na era das redes sociais, muito nessa parte de trocar, e ela gera também conteúdo. Então, ela está muito mais preocupada com post-blog, com interação nos fóruns, no Twitter, no LinkedIn, nas redes sociais como um todo. Ela está muito preocupada em cuidar de meetups, de eventos menores. Então, ela está ali trabalhando nesse ecossistema e dividindo um pouco de tudo aquilo que ela aprendeu no decorrer dos anos, de tudo aquilo que ela trouxe no dia a dia dela, de desenvolvimento e também nessa parte de comunicação, né, de marketing de comunicação para o mercado, para os outros desenvolvedores. Então, ela traz muita técnica, ela traz muito artigo técnico, ela tem um pezinho ali, né, no desenvolvimento. E, de novo, quando a gente fala de desenvolvimento aqui, gente, a gente não está falando, tá, de desenvolvedor código, a gente está falando de todo mundo que cria tecnologia, são desenvolvedores de tecnologia, desde um Data Science, um QA, a um PO, a um Scrum Master, dos Scrum Masters, brincadeiras à parte, a gente cai para o Dev Advocate, que é o time que a gente tem hoje aqui. A gente tem, né, os 3 papéis, e o Dev Advocate, ele é aquela pessoa desenvolvedora, muito experiente, normalmente um Dev Sênior, um especialista, que ele possui um grande relacionamento com comunidades, então que ele está ali no dia a dia, ele entende, ele sabe ouvir feedback, ele sabe organizar os grandes eventos, então ele organiza um TDC sozinho, ele consegue trabalhar, ele consegue fazer toda a parte, ele vai ter um evento de uma comunidade de um mês ali, que vão ter
toda semana uma tal que ele vai estar fazendo, ele tem uma sala inteira para cuidar, num dia ele consegue fazer. Então, o advocate é essa pessoa. Só que lembra lá das skills, lembra lá de tudo que a gente falou? Então, ele vai fazer. Ele também vai fazer post-blog, ele vai rodar um workshop, ele vai puxar um hackathon e vai tirar a dúvida de todo mundo, ele vai pegar na mão, ele vai ajudar, ele vai apresentar o produto de verdade para outros desenvolvedores falando a mesma língua, dividindo do mesmo jeito, passando o mesmo conteúdo que todo mundo tem ali, que as pessoas se entendam e que elas consigam, né, falar, traduzir isso e aproveitar. E aí, a gente vai aqui para nossa última figurinha, que é o engineer. Ele costuma ser uma pessoa desenvolvedora, experiente também, então ele é um tech lead, ele é um sênior que está ali e ele não interage tanto com a comunidade. Ele vai mais ali, eu paro do advocate na hora de fazer uma POC. A gente está com através da comunidade, eu identifiquei uma parceria com uma empresa que quer usar esse produto. Show de bola. Então, ele vai lá e faz uma prova de conceito, ele vai lá e auxilia no dia a dia daquela empresa, entender, utilizar e aplicar o produto que ele está falando. Ele facilita workshops, tá? Para todo mundo, porque ele tem que treinar essa empresa, esse time que vai consumir, então ele facilita workshops, ele vai dar toda esse ensinamento de como utilizar mais focado nas aplicações. E ele traz aplicações disruptivas. Gente, a gente costuma falar que um dia, né, da semana ali, o Application Engineer, a gente deixa um tempo livre para poder olhar tudo que foi feedback da comunidade, tudo que saiu de postagem, tudo que veio do dia a dia, e aí ele senta e vai consumindo, e vai trabalhando, e vai olhando, e vai fazendo, e ele vem e traz, assim, uma solução que ninguém olha e fala, mas eu não pensei em fazer no caso do Rick, que fizesse isso, meu Deus do céu, que maravilha, não, eu preciso usar essa fórmula, eu preciso disso. O Charles, eu não pensei em usar o Charles, deixei, nossa, muito interessante. Então, gente, de novo, aqui a gente trabalha com essas três personas, com esses 3 pontos dentro da área de Developer Relations. Como eu te disse, é uma área que ela já tem bastante tempo, mas ela é muito pouco estudada, ainda é muito pouco falada, a gente tem muito conteúdo lá fora e pouco aqui no Brasil. Então, você vê diferenciações de empresa para empresa, tá? E como cada uma usa. Hoje, na ZUP, nós seguimos por essa linha. E aí, você está lá querendo entrar na área de DevRel. Você está lá se perguntando por onde eu começo, aonde eu vou, o que eu faço, né? Para ir além. E aí eu vou te trazer, de novo, as fortes referências aí, gente. Eu adoro um RPG, eu falei que a gente ia falar de RPG. Então, você contribui com projetos open source, porque através dali você vai estar dentro da comunidade, você vai conseguir dividir conteúdo, você vai conseguir trazer todos os pontos e entregar o que a comunidade está pedindo e você vai aumentar as suas skills, você vai conseguir se preparar, mesmo não tendo esta função ainda, tá? Eu estou dividindo isso aqui, foi bem particular, foi muito do jeito que eu entrei para que eu fui descoberta pelo Jomar, eu não canso de falar isso, que o Jomar me descobriu e me contou que eu fazia DevRel antes de eu saber, então eu entrei na área muito por causa de tudo que ele já via que eu tinha dentro de mim. Então, assim era um jeito, contribuindo com projetos open source que eu já tinha ali no meu dia a dia. O outro foi fazendo parte das comunidades. Eu já tocava 2 comunidades, eu era organizadora de 2 comunidades, estava em eventos, trocava muito, fazia toda essa parte de viver esse sonho, de viver como era o mundo dessa troca, o mundo de ajudar as pessoas, o mundo de vivenciar cada um dessas experiências, tá? E aí, eu fazia o quê? Eu compartilhava conteúdo, tá? Eu
trocava todos os pontos, eu mostrava, a gente fazia, a gente engajava junto. Então, era muito importante porque eu aprendia. Gente, e quando eu digo trocar conteúdo, era trocar todo tipo de conteúdo. Eu já rodei workshop Scrum com Lego para crianças, aqui no TDC, tá? Em pelo menos 2 TDCs. Eu rodei no TDC Kids, ensinando as crianças a utilizar as técnicas de Scrum para se auto-organizar. Quando a gente fala de fazer parte de comunidade, dividir conhecimento e conteúdo, é exatamente assim. É para você ajudar, para você pensar em aplicabilidades. Depois, em Dia das Crianças, eu fui convidada por várias para essas empresas também. É isso que a gente vem falando de trabalhar e de dividir os pontos. E aí, né, o último ponto aqui dessa cerejinha do bolo é como? Gente, participe de fóruns, divida, vá lá, olha, tem uma dúvida aberta, eu sei responder. Não precisa esperar, a gente tem o nosso fórum de open source. Gente, precisa não esperar o time. Você está lá, você usa já nossos projetos, você contribui, você está fazendo parte da comunidade da ZUP ali. Pega e traz lá a dúvida respondida, traz lá a sua opinião, facilita, ajuda as pessoas. Não precisa, tá? Ficar esperando que a comunidade faça parte de verdade dessa comunidade, ajude de verdade essa comunidade. E aí, eu quero convidar vocês, a gente vem falando muito durante o dia do Jornada Open Source, usar os nossos 4 projetos, vai lá, pega uma issue, gente, o Otávio já explicou, mas eu vou explicar aqui de novo. A jornada, ela é simples, tá? Eu vou explicar lá rapidinho, porque eu quero deixar 15 minutos para a gente poder conversar. Então, a jornada, ela é simples, você pode fazer, e foi pensado exatamente nisso, em todo o ecossistema de criação de tecnologia. Você pode fazer uma palestra, você pode escrever um artigo, então você pode ir lá, ler nossa documentação, entender, consumir nosso conteúdo no YouTube e criar e contar o que cada um dos nossos projetos faz com as suas palavras. Você pode fazer o fork, o star e dividir todos os pontos ali com o pessoal da comunidade também, pegar uma issue com ela, olhar a documentação, ver o que precisa, contribuir com a documentação, dar um pull request, ele ser aceito. Então, gente, é importantíssimo você entender que não é só com desenvolvimento, só codando que você vai poder participar. Todo mundo pode participar. Pensamos em todos e queríamos que todas as pessoas se sentissem abraçadas. O Bruno contou hoje a história do menino que era designer e que queria contribuir muito e que queria se tornar, né, um dos 10 mais. Ele falou hoje cedo, exatamente, você pode fazer isso, contribuindo com open source. Então, você pode, não precisa só ser 10.